Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac e vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, a psicologia dos Budas. Esse termo, a psicologia dos Budas, é um termo muito utilizado nas escolas, em algumas escolas esotéricas, em algumas escolas de mistério, para diferenciar da psicologia tradicional das faculdades, da psicologia que a gente vê aí nas universidades. A psicologia dos Budas é um conhecimento muito antigo que conduz aí o ser humano a níveis mais elevados de consciência. E esse termo não fui eu que criei, né? A psicologia dos Budas é um termo usado nas escolas esotéricas. E a palavra aí, Buda, não é uma referência a Buda do budismo, não é uma referência a Siddhartha Gautama. Buda significa, a palavra Buda significa acordado, desperto, significa aquele que acordou do sonho do ego. Então, esse Buda aí não é uma referência ao budismo, não é uma referência a Gautama, Siddhartha Gautama. É uma referência a todos aqueles que transcenderam o ego. Todos eles são Budas, todos eles estão despertos, né? Então vamos aí para mais um vídeo. Vamos aí para mais um vídeo aqui do nosso canal, com esse tema que eu acho muito interessante, e você aí que está assistindo aqui o canal, se você está começando a estudar esse tipo de conhecimento, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Aproveita aí, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para você ficar sabendo quando a gente postar novos vídeos aqui no canal. E vamos para o vídeo. Abra um pouco o seu coração para mim, e eu revelarei o mundo para você. É uma citação aí do livro do Zohar, que é um dos grandes livros aí da Cabala judaica, né? Aí eu coloquei, eu gosto muito dessa citação do Zohar, e coloquei aí na introdução da nossa aula de hoje. Mais uma citação de Jesus Cristo: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É uma outra citação do grande mestre Jesus, que eu gosto muito dessa citação, coloquei aqui também. Lembrando que Jesus Cristo, ele foi um dos mestres aí, mais um dos mestres que bebeu aí dessa fonte de conhecimento, né, que chamamos de psicologia dos Budas. Ele também foi um dos mestres, né, que passou por escolas esotéricas. Tem algum vídeo aqui no canal, que eu tenho alguns vídeos sobre Jesus, e em algum vídeo eu falo sobre isso. Então vamos lá. O que é a psicologia dos Budas? Bem, é a ciência da autorrealização. É um conhecimento milenar sobre o que é a vida e o que é o ser humano. A psicologia dos Budas teve origem, né, ali no Egito, Israel, a região do Oriente Médio, porque naquela região do Oriente Médio ali tinha muitas escolas sufis que eram conhecidas como as escolas do deserto. Então esse conhecimento, que é o conhecimento com relação à transcendência do ego, esse conhecimento ele é muito antigo, viu, pessoal? Muito antigo mesmo. Quando Jesus nasceu, por exemplo, e Jesus ele passou por escolas esotéricas, a escola dos essênios, quando Jesus, que ficava ali nos arredores tanto nos arredores de Jerusalém, quanto também ficava na Galileia, né, ao norte de Israel ali, a região de Cafarnaum, aquela região lá no norte de Israel.
esse conhecimento ele é muito antigo. Quando Jesus nasceu, esse conhecimento já era antigo, para você ter uma ideia. Basta lembrar aqui que a cidade mais antiga do mundo é Jericó, é uma cidade que fica ali na divisa de Israel com a Palestina, aquela região ali, Israel e Jordânia, fica na divisa ali. A cidade mais antiga do mundo é Jericó e ela tem 9.000 anos. Então, quando Jesus nasceu, Jericó já tinha 7.000 anos, né? E já de Jesus para cá só são 2.000 anos. Eu só estou falando isso para você ter uma ideia aí do quanto que é antigo esse conhecimento. Realmente um conhecimento muito antigo e que teve origem no Egito, em Israel, Oriente Médio. A escola Olho de Horus. Essa escola é uma escola de mistério, uma escola esotérica, respeitadíssima. É uma escola egípcia que existia ali há 2.000 anos antes de Jesus, 3.000 anos antes de Jesus. Essa escola já existia. Essa é a mesma escola do famoso, né, do grande Hermes Trismegisto. Se você é aí um estudante de esoterismo, se você é um estudante do misticismo, se você é estudante desse tipo de conhecimento, você já ouviu falar em Hermes Trismegisto, que o grande criador aí das leis herméticas, né, dos princípios herméticos, são as 7 leis do universo que Hermes trouxe esse conhecimento para a gente. Naquele livro Kybalion, é um livrinho aí pequenininho, mas que tem um conhecimento fantástico, né? Hermes Trismegisto, ele foi aí sacerdote da escola Olho de Horus e foi ele que falou sobre o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, da vibração, da polaridade, o princípio do ritmo, da causa e efeito, o princípio do gênero. Você aí com certeza que gosta de estudar esses assuntos, você já ouviu falar em Hermes Trismegisto, já ouviu falar nos princípios herméticos e com certeza já ouviu falar no Kybalion, né? Todo mundo fala aí na internet e tenta ajustar o Kybalion para a lei da atração, para ficar milionário em 30 dias, né? Tem tudo isso aí na internet. Fora essa parte aí, de ficar milionário com o Kybalion, tirando essa parte aí, é verdade, né? Existem essas leis do universo, foi Hermes Trismegisto que trouxe esse conhecimento e ele foi um dos principais sacerdotes dessa escola aí, Olho de Horus. E isso eu estou falando aí mais ou menos 2.000 anos, 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, né? Que essa escola estava no auge, no Egito, e Hermes Trismegisto era um dos seus sacerdotes. Para você ter uma ideia da importância dessa escola, os filósofos gregos, todos esses famosos aí, né, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, todos esses filósofos gregos que ficaram na história, que estão na história, que você estuda e tudo, esses filósofos, eles beberam do conhecimento dessa escola aí, Olho de Horus. Você não escuta falar nada sobre essa escola. Mas esses filósofos que você escuta aí, que você estuda, eles beberam do conhecimento aí dessa escola Olho de Horus. O Egito, há 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, o Egito era o centro do mundo, era a capital do mundo, era lá onde tudo acontecia. As pessoas iam para o Egito para ver as belezas do Egito, para ver tudo o que estava acontecendo no Egito e também para adquirir conhecimento. Então os gregos, eles saíam da Grécia, né, e iam para lá, para aprender, né, com os egípcios. E essa escola aí, a Olho de Horus, ela pode ter certeza, ela é uma das grandes responsáveis por todo o conhecimento sobre espiritualidade que existe aí no mundo. Muita gente acha que o Egito, muita gente acha que a Índia é o grande berço da espiritualidade. Não, não é.
a Índia também bebeu do conhecimento aí do Egito, bebeu do conhecimento das escolas do Egito. Esse conhecimento ele migrou, né? Saiu do Egito, saiu do Oriente Médio e foi depois para a Índia, foi depois para a Grécia. Muitas pessoas acham que a Índia é o grande berço da espiritualidade. Não é. É bem verdade que esse conhecimento floresceu na Índia, encontrou um solo fértil na Índia. A mente indiana estava pronta, estava preparada para absorver esse conhecimento e floresceu. Com certeza, a Índia, ela deu ao mundo muitos e muitos grandes iluminados. Mas o berço desse conhecimento foi no Egito, foi na região de que hoje chamamos de Israel e no Oriente Médio. Essa imagem que você está vendo é a árvore da vida. E a árvore da vida, ela está na cabala judaica. E a cabala judaica é o grande conhecimento místico dos judeus. E essa imagem que você está vendo aí é a árvore da vida. É claro que tudo aí tem um significado, cada círculo desse que você está vendo, cada número desse, tudo aí tem um significado. Eu acho que eu tenho aqui outra imagem, aí, a árvore da vida, e aí você está vendo a imagem de como os cabalistas entendiam o universo, né? O mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional, o mundo físico, onde nós estamos, lá embaixo no número 10, em Malkuth, é aí onde nós estamos, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a Cabala, sobre a árvore da vida, mas eu vou dizer também a você o seguinte, que assim como no Egito tinha a escola Olho de Horus, que foi uma das grandes responsáveis pelo conhecimento da espiritualidade no mundo, também a Cabala judaica, também o conhecimento da Cabala judaica, também trouxe para o mundo muito conhecimento a respeito da espiritualidade. Esse conhecimento ele migrou muito bem para a Europa, né? Na Europa, esse conhecimento também ele foi muito bem absorvido pelos europeus, esse conhecimento da Cabala. Sofreu mudanças, sofreu transformações na Europa, mas esse conhecimento ele encontrou na mente do europeu, ele encontrou ali um solo fértil também. Vou mudar aqui o slide. Esse símbolo é o símbolo da escola Sufi, né? Das escolas Sufis, que eram as escolas do deserto, né? E eu trouxe também não podia deixar de comentar que a escola Olho de Horus no Egito, a Cabala judaica lá na região que hoje chamamos de Israel, e nas escolas Sufis do deserto, tá aí o símbolo, simbolizando aí as escolas. Essas três grandes escolas de mistério foram elas que trouxeram aí para o mundo todo o conhecimento profundo a respeito da espiritualidade, a respeito da transcendência do ego, a respeito da elevação da consciência humana. E você pode ter certeza que quase todos os grandes mestres da espiritualidade, quase todos eles, desde os mais antigos dos dias atuais, quase todos eles beberam de alguma dessas três fontes aí, ou se não de todas. Mas pelo menos de uma dessas fontes. Jesus, por exemplo, ele fez parte da escola dos essênios, que a escola dos essênios trabalhou muito com a Cabala e também com o conhecimento dos egípcios. Jesus bebeu muito desse conhecimento. Então todos os grandes mestres, né, eles beberam desse conhecimento aí, dessas três escolas, ou pelo menos de uma delas. E seria injustiça não fazer esse comentário aqui. Essa imagem é uma imagem para ilustrar aí, para você ter pelo menos uma imagem na sua mente, né, quando eu falo das escolas do deserto, e era assim mesmo, pessoal. Há 2000 anos atrás, ou até mais, né?
existiam esses monastérios pelo deserto ali na região do Oriente Médio, que eram escolas sufis, e eles passavam esse conhecimento aí para os discípulos. E para que foi criada, né, essa psicologia dos Budas? Né? Qual a finalidade desse conhecimento? Muito simples, para elevar a consciência do ser humano ao seu potencial máximo. Se para você desenvolver qualquer habilidade que você queira desenvolver em você, qualquer uma, desde uma habilidade muito simples para uma habilidade ou uma habilidade muito complexa, não importa. Você vai ter que ter um certo conhecimento, você vai ter que ter uma certa técnica, você vai ter que ter algum conhecimento a respeito para você desenvolver qualquer habilidade que você queira. Imagine só você que está aí buscando conhecer o seu ego, conhecer a sua mente e até transcender a sua mente. Você vai precisar de um conhecimento para fazer isso. E essas escolas, né, que foram formadas, que foram criadas, têm esse objetivo. A psicologia dos Budas, que é a ciência da autorrealização, tem esse objetivo de conduzir o discípulo, de conduzir o aluno, de conduzir o buscador, de conduzir nesse caminho da iluminação, esse caminho da busca pela espiritualidade, de conduzir esse discípulo de uma forma segura, dentro de um contexto seguro, porque pode acontecer acidentes. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas pode acontecer acidentes sim, no meio do percurso. Para quem é a psicologia dos Budas, né? Para quem é? Bem, para aqueles que estão preparados, obviamente, né? Aquelas pessoas que, por uma série de fatores, estão preparadas para absorver esse conhecimento, essas pessoas que manifestam um profundo desejo de conhecer a verdade. Aqui no Ocidente isso não é tão comum, pessoal. Né? É bem verdade, tem que dizer isso. A nossa cultura, ela não favorece nada disso. Né? A nossa cultura, os nossos hábitos aqui no Ocidente, o nosso comportamento, a nossa cultura, ela favorece outras coisas. Mas com relação à espiritualidade, de fato, a nossa cultura não favorece. Mas isso existe sim. Muitas pessoas em outras partes do mundo, desde muito cedo, desde muito jovem, acontece da pessoa manifestar um desejo muito forte por conhecer a verdade. Não é comum aqui no Ocidente, mas em outras partes do mundo isso acontece sim. Então, a psicologia dos Budas, ela é para essas pessoas que já estão, né, preparadas para isso, para absorver esse conhecimento, e para aquelas outras pessoas que estão vivenciando uma grande dor emocional, um grande sofrimento emocional devido a uma personalidade patológica, devido a uma personalidade com problemas, com muitos traumas, pessoas que sofrem aí com depressão profunda, transtornos emocionais profundos. Essas pessoas, elas precisam de uma psicologia mais profunda, uma psicologia que dê a elas, de fato, um conhecimento mais profundo delas próprias. Porque essas pessoas que estão vivenciando esse tipo de problema, elas buscam aí as terapias tradicionais, né, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras. Claro que isso ajuda, óbvio que isso ajuda. A medicação ajuda, uma terapia tradicional ajuda. Mas o objetivo da psiquiatria, o objetivo da psicologia é trazer a pessoa novamente para a sociedade, é novamente deixar a pessoa, trazer a pessoa para o convívio social, ajustar a pessoa à sociedade. Às vezes a pessoa está com uma depressão, não sai de casa, está preso dentro de casa, não quer sair de casa, está passando por crise de pânico, fobias. Essa pessoa não está tendo, não está conseguindo ter um convívio social. Então o que a psicologia faz? O que a psiquiatria faz? Consegue novamente
trazer essa pessoa para a sociedade. Então a preocupação da psicologia tradicional e da psiquiatria é só essa. A psicologia dos Budas é uma psicologia muito mais profunda. Quer trazer a pessoa para a sua realidade interior. Quer trazer a pessoa a um nível de conhecimento de si mesma, a um nível de conhecimento que dê a ela um equilíbrio genuíno, não um paliativo. Você tem que entender uma coisa: as pessoas adoecem do ponto de vista psicológico muito por conta da sociedade. A sociedade está adoecendo as pessoas. A sociedade adoece as pessoas. A nossa sociedade, ela é uma sociedade muito doentia e ela adoece as pessoas. Então você trazer uma pessoa que adoeceu por conta dessa sociedade, você trazer ela de volta para essa sociedade patológica, isso é apenas um paliativo, isso não vai durar, isso não é algo duradouro. A psicologia dos Budas é uma psicologia muito mais profunda que vai dar a essas pessoas um profundo conhecimento de si mesmo, né? Então, essa psicologia dos Budas, ela é tanto para as pessoas que já estão preparadas para esse conhecimento, quanto para essas outras pessoas que estão vivendo um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico muito grande. Aí eu trouxe um exemplo de Jesus Cristo, essa imagem é interessante. Essa imagem é uma imagem feita por inteligência artificial que alguns pesquisadores chegaram a essa conclusão que muito provavelmente Jesus tinha essa aparência aí. Né? É claro que ninguém aqui estava achando que ele era um galego de olho azul, né, pessoal? Ninguém esperava. Né? Tem gente que ainda acredita nisso, né? Que um judeu, alguém que nasceu ali naquela região, que um judeu ia ser um galego de olho azul. Muito provavelmente Jesus tinha uma aparência próxima dessa aí. Mas Jesus eu trouxe aqui como um exemplo de uma pessoa que estava pronta para receber esse conhecimento. Jesus, aos 12 anos, ele abandonou a família, ele deixou a família e ele foi em busca daquilo que chamamos a busca pela verdade. E ele entrou na escola dos essênios, né, que existia lá na região de Israel, perto de onde ele morava. Ele ingressou na escola dos essênios e lá ele passou 18 anos, dos 12 aos 30 anos. Tanto que na Bíblia você não vê aí, na Bíblia não fala, não consta nada na Bíblia sobre a vida de Jesus nesse intervalo aí dos 12 anos de idade aos 30 anos de idade. A Bíblia fala de Jesus na infância, algumas passagens na infância, ele em Jerusalém, ele conversando com alguns religiosos no templo de Jerusalém. Ele se afastou dos pais e foi lá no templo. Então a Bíblia fala sobre isso e depois a Bíblia vai falar de Jesus já com 30 anos de idade, ele sendo batizado por João Batista e ele já trabalhando, ele já pregando para as pessoas. Eu trouxe Jesus como um exemplo de uma pessoa que estava pronta, ele veio pronto para assimilar esse conhecimento, mas ele passou sim por uma escola esotérica. E por que Jesus estava pronto? Se você acreditava que Jesus aí é o Filho unigênito de Deus, desculpe, mas eu vou ter que frustrar você um pouco aqui, tá? Essa é a história que a Igreja Católica inventou para Jesus, o Filho unigênito de Deus e tal. Mas na verdade Jesus ele veio, você está vendo essa imagem aí? Essa é a linhagem de Jesus, né? Essa é a linhagem dele. Então deixa eu pegar a caneta aqui. Então você está vendo a linhagem de Jesus. Aqui Maria, e aqui os antepassados de Maria, aqui José, os antepassados de José. E tanto a linhagem de Maria quanto a de José veio de Davi. Quem é Davi? O rei Davi. O grande rei guerreiro, o rei Davi, que fundou praticamente fundou Jerusalém. Mas antes de Davi existiu aqui um grande
né, um grande personagem da Bíblia e que faz parte da linhagem, fez parte da linhagem de Jesus. Está aqui ele, Abraão. Eu vou pegar de Abraão, tá? Abraão para Jesus, a diferença é de 2000 anos. De Abraão para Jesus, a diferença é de 2000 anos. Abraão foi um grande... ele é considerado o patriarca dos judeus, né? Ele é muito, muito respeitado pelo povo judeu, muito respeitado. Até hoje é considerado patriarca do povo judeu. E claro, Abraão era uma pessoa diferenciada, né? Já era um homem naquela época, 4.000 anos atrás, né? 2.000 anos antes de Jesus, ele já era uma pessoa diferenciada. E a linhagem de Jesus, a descendência de Jesus, né? Os seus antepassados, é essa linhagem, uma linhagem muito nobre. O que aconteceu aí, pessoal? Que eu quero que você entenda. Abraão foi a pessoa que criou o monoteísmo no mundo, né? Antes de Abraão, o mundo era politeísta. Antes de Abraão, o mundo era politeísta. As pessoas acreditavam em vários deuses. Havia Deus para tudo. Com Abraão, isso acabou. Com Abraão, Abraão trouxe a ideia de um só Deus, o monoteísmo. Só um Deus. Não vários deuses, apenas um Deus. E a partir daí, o povo judeu começou a se dirigir, né, para apenas essa ideia, esse conceito de apenas um único Deus, criador de tudo. E a partir daí foi surgindo o judaísmo. E Abraão foi uma pessoa, um personagem aí principal nesse processo. O povo judeu foi um povo muito disciplinado com relação à sua espiritualidade. O povo judeu sempre foi muito disciplinado com relação seus rituais, né? Rituais espiritualistas, vou usar esse termo. O povo judeu sempre estudou ali sempre seguiu o seu livro sagrado, que é a Torá. O povo judeu sempre foi muito focado, muito disciplinado nas suas orações, na sua forma de viver. O povo judeu sempre teve não só os 10 mandamentos, o povo judeu ele tinha 613 mandamentos. Tem 613 mandamentos. O povo judeu sempre foi muito disciplinado, sempre seguiu uma única crença, sempre estudou a Torá e sempre seguiu os princípios, os fundamentos da Torá de uma forma assim radical. O povo judeu sempre foi muito disciplinado com a vida, com os seus hábitos religiosos. Então, 2000 anos de Abraão para Jesus, 2000 anos de pessoas sempre seguindo a Torá, sempre praticando os mesmos rituais, sempre respeitando os mesmos 613 mandamentos, chame de regras, chame de leis, 613 mandamentos. Então foi um povo muito disciplinado. E o que acontece na mente de um povo assim? A cada geração acontece a cada geração isso vai ficando cada vez mais forte dentro das pessoas. Essa disciplina, esse estudo da Torá, os rituais, toda a ritualística, todo o cerimonial religioso que esse povo fez durante 2000 anos, isso vai ficando cada vez mais profundo. E essas informações, isso vai passando geneticamente de uma geração para outra. Então, quando Jesus surgiu, ele já veio, ele surgiu dentro desse contexto. Quando Jesus nasceu, ele já veio desse contexto, de uma linhagem extremamente disciplinada, focada, onde todos eles seguiam os mesmos mandamentos, os mesmos preceitos.
E quando Jesus surgiu, ele estava pronto para dar um salto. Podemos dizer que Jesus é o ápice da consciência judaica. Podemos dizer que Jesus, com ele, a consciência judaica deu um salto quântico. Podemos dizer que com Jesus, a espiritualidade do povo judeu deu um salto. Com Jesus, o povo judeu atingiu o ápice da espiritualidade. Mas por quê? Mas por que que isso aconteceu? Não porque Jesus era o Filho unigênito de Deus, não, mas porque Jesus, ele nasceu dentro desse contexto e ele herdou 2000 anos de uma tradição extremamente, uma tradição que as pessoas seguiam à risca aquilo ali. Pense aqui no Brasil, só para você entender o que eu estou dizendo, pense aqui no Brasil. Pense no Brasil com relação à espiritualidade. Você tem católico, você tem protestante, você tem o pessoal do candomblé, você tem o pessoal do espiritismo, você tem não sei quantas outras religiões, você tem ateu. O brasileiro é um povo que, com relação à espiritualidade, não é nada. O brasileiro, com relação à espiritualidade, ele não é nada. E tem gente que tem épocas que frequenta a igreja católica, tem épocas que frequenta a protestante, depois sai de lá, vai para o espiritismo, e tem gente que já depois vai para outra coisa. No Brasil, a religião no Brasil, a espiritualidade no Brasil é assim. Agora você imagine isso aí. O povo judeu, 2000 anos seguindo 613 mandamentos, 2000 anos fazendo as orações, sempre as mesmas orações, 2000 anos estudando o mesmo livro sagrado, a Torá. Isso vai passando informação de uma geração para outra. O menino nasce, o judeu nasce, ele já traz, ele já herda essas informações no inconsciente familiar. Isso vem no inconsciente familiar dele. E com Jesus isso chegou ao ápice. Com Jesus isso chegou ao florescimento, chegou ao cume. E aí ele se tornou iluminado. Então essa história de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, isso não existe. Então quer dizer que eu sou o quê? Você é o quê? Nós somos bastardos? É isso? Jesus é o único Filho de Deus, a gente é o quê então? O resto da humanidade é o quê? O fato de Jesus se tornar iluminado tão jovem, com 30 anos de idade, isso se deve também à sua genética, isso se deve a 2000 anos, 2000 anos de ancestralidade, praticando sempre os mesmos rituais, estudando sempre o mesmo livro sagrado, sempre as mesmas orações, 2000 anos de uma única fé, 2000 anos de uma única religião. Ao contrário de outras partes do mundo, como o Brasil, que é aqui uma salada, é uma salada de religiões, de religião. Então eu trouxe Jesus para você entender o que é uma pessoa estar preparada para assimilar um conhecimento mais profundo. Jesus foi um exemplo disso. Aqui no Brasil surgiu um Jesus, algo quase impossível. A gente não tem uma tradição espiritual como o judeu tem. A gente não tem uma tradição espiritual como os indianos têm. Não existe isso aqui. Aqui tem gente que na família, assim, o pai é católico, a mãe é espírita, o avô é protestante, e aí no final o menino fala assim, olha, eu não acredito em nada disso, eu sou ateu. O Brasil é isso. Então surgir no Brasil um indivíduo com a predisposição, um indivíduo com uma facilidade para a iluminação é muito raro, é muito difícil. Então vou mudar aqui. O que acontece muito aqui no Brasil, as pessoas com a personalidade patológica, que eu estou falando sobre isso ainda, estamos falando ainda sobre para quem é, o conhecimento da psicologia dos Budas. Aquelas pessoas que já têm uma predisposição e essas pessoas aí, que são as pessoas que têm uma personalidade tão crítica, tão patológica, pessoas com tantos traumas, tantos conflitos, que traz uma personalidade completamente disfuncional, que gera inúmeras neuroses, conflitos, problemas, uma personalidade tão disfuncional
que a única coisa que pode salvar esse indivíduo do sofrimento emocional, do sofrimento psicológico, é a transcendência do ego, é transcender essa personalidade. Então, essas pessoas que têm uma personalidade extremamente disfuncional, patológica, e ao mesmo tempo essa pessoa consegue conservar uma consciência disso, percebe que tem uma personalidade assim, se a pessoa consegue ainda manter um certo nível de consciência e reconhece que tem uma personalidade patológica, essa pessoa também está apta para ter acesso a esse conhecimento da psicologia dos Budas. Até porque só isso pode salvar essa pessoa, né, do sofrimento que ela vive. Não adianta terapia tradicional, não adianta psiquiatra, você vai passar a vida inteira ali tomando medicamento, usando medicamento, fazendo terapia, e não vai resolver o caso dessa pessoa. Somente uma psicologia muito profunda para que ela possa transcender essa estrutura de personalidade patológica e reconhecer o que ela é de fato. Aí sim ela vai se curar dessa personalidade patológica. Vou adiantar aqui porque já estamos em 36 minutos, né? Calculei mal o tempo. Pilares da psicologia dos Budas. Pilares, fundamentos, princípios da psicologia dos Budas. A vida é um processo evolutivo. Primeiro pilar, primeiro fundamento da psicologia dos Budas. A vida é um processo evolutivo. A vida é um todo indivisível. O ser humano é uma parte intrínseca do universo. Você possui as mesmas características do universo. Você é o próprio universo evoluindo. Encare a sua dor como um estímulo ao crescimento. Não existem culpados, vítimas ou tiranos. O que existe é inconsciência e ignorância. O universo ou a vida não é um processo aleatório, não existe acaso. Tudo segue uma ordem, tudo segue leis. São alguns princípios, são alguns pilares da psicologia dos Budas. Cada princípio desse a pessoa precisa entender profundamente, compreender profundamente, porque esse conhecimento é a base para que o indivíduo possa suportar, atravessar o próprio ego. Sem o conhecimento adequado, sem o conhecimento certo, o indivíduo não suporta as ilusões que o ego cria, os conflitos que a personalidade cria. O indivíduo não suporta o seu próprio conteúdo inconsciente. Sem o conhecimento certo, para dar ao indivíduo tranquilidade, serenidade, sem esse conhecimento, o indivíduo não consegue atravessar a sua mente, atravessar a sua personalidade, atravessar o seu ego. Aqueles 40 dias e 40 noites que Jesus passou sendo tentado pelo demônio no deserto, e isso está na Bíblia, aquilo é simbólico. Aquilo simboliza o que todo buscador passa antes da iluminação: atravessar o próprio ego, atravessar o seu inconsciente. Aquilo simboliza a agonia de todo buscador quando ele está ali atravessando suas camadas de inconsciente. E sem o conhecimento certo, o indivíduo não consegue. Então, pessoal, eu calculei mal aqui o tempo. Eu vou parar por aqui e eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um segundo vídeo, né, a Psicologia dos Budas, parte 2, e no segundo vídeo eu vou começar daqui, né, desse slide, porque senão a gente vai passar de 1 hora aqui e não é legal, é muito tempo, já estamos em 40 minutos, eu calculei mal, acostumado a dar aula de 3 horas, estou acostumado a dar aula de 3 horas, então... aí quando eu vou fazer isso aqui para o YouTube, eu me perco, né? Mas eu vou encerrar aqui e no próximo vídeo
a gente vai ter aí a Psicologia dos Budas, parte 2, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Clique aí no like, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante e para você é um gesto de gratidão para com o nosso canal. Apenas um gesto de gratidão. Não é para você, não é nada, mas para a gente aqui do canal, a equipe daqui do canal, é algo que vai fazer toda a diferença. A sua inscrição, o seu like vai fazer toda a diferença. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.